Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e a nossa conversa hoje é sobre o risco de recessão nos Estados Unidos, um tema que continua permeando o debate sobre a economia americana. Não faltam cálculos sobre a probabilidade de os juros altos nos Estados Unidos provocarem o chamado hard landing, que é quando a desaceleração é tanta que machuca a economia, como numa aterrissagem brusca de avião que pode gerar um forte impacto na aeronave e também no que está dentro dela. Mas será que esse pessimismo todo não está exagerado? No programa de hoje, a gente compartilha uma outra forma de olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, com base nos dados econômicos mais recentes, e a gente fala também da persistência da inflação em território americano, da recuperação do PIB na zona do euro e do avanço do IPCA-15 no Brasil. Hoje é sábado, 29 de abril. Como segunda-feira é feriado, Dia do Trabalhador, a gente adiantou a produção desse episódio e vai aproveitar para descansar na segunda-feira. Espero que você também. Vamos nessa? O pessimismo segue no ar. A ideia de que os Estados Unidos podem entrar em recessão está faz algum tempo nas projeções de analistas e no sentimento do mercado. Isso fica nítido quando a gente olha, por exemplo, para as taxas de juros para os títulos com vencimento futuro, para daqui a 2 anos. Dá para ver que as taxas que estão sendo negociadas estão menores que a taxa básica atual. Isso significa que os investidores estão esperando o início do corte de juros nos Estados Unidos já em 2023, possivelmente em razão da expectativa de que o atual aperto monetário vai afetar em cheio a economia. A tese entre os que apostam nisso seria de que o Fed exagerou na dose e, portanto, se veria forçado a reduzir a taxa básica de juros para evitar uma contração maior da economia. Em direção semelhante está o Conference Board, que é um think tank que mede o desempenho da atividade econômica americana. A entidade projeta que a fraqueza da economia dos Estados Unidos vai se intensificar nos próximos meses e vai resultar numa recessão que começa em meados deste ano agora, de 2023. E mais ou menos na mesma linha está a equipe de economistas do Banco Central Americano. Eles acreditam na possibilidade de os eventos recentes no setor financeiro, falo aqui da quebra de bancos regionais americanos, eles acreditam na possibilidade de os desdobramentos desses eventos levarem a um aperto de crédito no país, o que provocaria uma recessão leve mais para o fim deste ano. Mas existe outra forma de olhar o que se passa nos Estados Unidos. Sim, o aumento dos juros no ritmo mais rápido desde a década de 80 vai impactar a economia e, sim, uma restrição forte no crédito afetaria o consumo das famílias e os negócios. Mas tem diversos fatores no cenário atual que jogam a favor da economia americana. E são eles que devem impedir a recessão na nossa avaliação. Vamos entender agora que fatores são esses. O primeiro é o empurrão externo, o empurrão que vem de fora dos Estados Unidos. A gente sabe que é difícil uma economia ir mal quando as principais economias do mundo estão indo bem, ou até que bem, como a gente vai falar logo mais. Os ciclos econômicos, os movimentos de expansão e contração das economias, eles costumam caminhar em sincronia. E o que a gente vê agora? A gente vê a Europa e a China, que são as maiores economias depois dos Estados Unidos, numa situação menos pior do que a gente observava em 2022. Até pouco tempo atrás, a Europa se encontrava à beira de uma recessão. Hoje ela está numa situação um pouco mais confortável. Com o inverno mais ameno e o uso de fontes alternativas de energia, os europeus contornaram o problema da escassez de gás natural. O preço do gás na Europa está hoje 55% abaixo do valor visto antes do começo da guerra na Ucrânia. A expectativa do Banco Central Europeu para o crescimento da Europa em 2023 foi revisada de 0,5% para 1% em março de 2023. A China também está melhor. O país cresceu acima do esperado no primeiro trimestre de 2023, com o fim da política de Covid-0 e o fim das restrições à mobilidade da população, os chineses voltaram a consumir mais bens e mais serviços.
Tudo indica que a meta do crescimento para o PIB chinês, estipulada para em torno de 5%, tudo indica que essa meta será atingida com facilidade. Pode não ser muito para os chineses, que num passado recente chegaram a crescer até 15%, mas é uma expansão maior que a expansão do ano passado, que foi de 3%. Essas são notícias positivas para os Estados Unidos. O segundo fator que joga a favor da economia americana é a melhora das condições financeiras nos Estados Unidos. O S&P 500, que reúne as maiores companhias americanas listadas em bolsa, está num nível elevado. No ano passado, o desempenho do índice foi de queda de 20%, mas em 2023, até o momento, o S&P 500 está em alta de 8%. Isso sugere que existe ambiente para a expansão dos negócios dessas companhias, ou seja, indica uma expectativa de fortalecimento da atividade econômica nos Estados Unidos. E uma terceira coisa positiva para a economia americana são os ventos que vêm do setor imobiliário, que estão vindo melhores. A venda de casas usadas, que é um excelente termômetro do mercado imobiliário americano, tem mostrado recuperação. O indicador retraiu 2,5% em março, mas depois de subir 13,7% em fevereiro, que é bastante. Esse é um movimento bem melhor que o de 2022, que foi quando a venda de casas usadas nos Estados Unidos caiu 37%. Além dessa melhora nas vendas, a taxa de financiamento imobiliário, que escalou a partir do momento em que o Fed começou a elevar os juros em 2022, essa taxa que eles chamam de taxa de hipoteca está relativamente estável desde janeiro. Isso não nos dá a certeza de que o segmento vai melhorar de vez, mas quando os números param de piorar, o sinal para a economia é positivo. Fora esses 3 pontos que eu mencionei, setor imobiliário, o S&P 500 e o empurrão que vem de fora, o mercado de trabalho americano continua impulsionando a demanda nos Estados Unidos. Apesar do recuo recente nas contratações, o mercado ainda está aquecido. O número de pedidos de seguro-desemprego, que é um dado que a gente acompanha semanalmente, está em torno de 240 mil, o que sugere que a taxa de desemprego a ser divulgada nos próximos meses segue baixa. A desaceleração do mercado de trabalho é esperada nos Estados Unidos por conta dos juros altos, mas a gente acredita que essa desaceleração vai ser lenta e não vai ameaçar a economia. Outra evidência de que a atividade econômica americana não vai mal está no Índice de Gerentes de Compras, o PMI, que mede vendas, produção, compra de insumos e outros itens na indústria e no setor de serviços. Em abril, o PMI de manufaturas atingiu o maior patamar em 6 meses e finalmente ficou acima de 50, o que sugere expansão da atividade econômica. Toda essa lista de dados favoráveis à economia americana que a gente colocou aqui representa, portanto, o lado cheio do copo. É claro que economia não é uma ciência exata. Eventos inesperados podem mudar o cenário. Mas, com os dados que a gente tem em mãos hoje, a gente entende que a desaceleração da economia americana vai ser suave. Nós não apostamos numa recessão. Agora, quem vai conversar com a gente sobre o risco de recessão nos Estados Unidos é a Cláudia Rodrigues, economista responsável pela cobertura internacional na equipe econômica do C6 Bank. Eu já falei um pouco aqui sobre isso, mas durante a nossa pesquisa para esse episódio, eu pedi para a Cláudia detalhar melhor o impacto que a atividade econômica em outros cantos do mundo pode ter na economia americana. E ela explicou e mostrou num gráfico como o desempenho dos PIBs das grandes economias anda junto. Vamos ouvi-la. Nayara, as economias tendem a ter períodos longos de crescimento positivo, chamados de expansão, e períodos menores de crescimento negativo, conhecidos como contração ou recessão. Essa sequência de fases de expansão e recessão é o que a gente chama de ciclo econômico. E é o que você falou, os ciclos econômicos dos países tendem a ser parecidos. A gente vê isso mais facilmente em tempos de crise, como pandemia, escassez de petróleo, crise financeira global. Em 2008 e 2009, por exemplo, a crise financeira começou nos Estados Unidos, mas acabou afetando outros países. Se a gente olhar a trajetória do PIB da China e da Europa, a curva faz o mesmo movimento nesse intervalo. No caso, um movimento de queda. Na pandemia foi a mesma coisa.
Mas essa trilha conjunta vale também no sentido positivo. Quando uma economia cresce, ela tende a ajudar as outras, via comércio internacional, investimento estrangeiro, apoio à pesquisa, desenvolvimento de tecnologia. No momento presente, o ambiente global parece mais favorável do que 2022. A perspectiva para o crescimento na Europa melhorou depois que a questão do gás natural deixou de ser um problema, como você comentou. E mais recentemente, a Europa criou uma ferramenta que começou a funcionar há poucos dias para que a compra do gás natural seja feita em conjunto por empresas europeias. Elas vão usar o poder de mercado que têm para negociar preços e assim evitar uma grande variação no preço do gás, que foi a questão no ano passado. Além da Europa, a China também deve ter um crescimento melhor esse ano, como você disse. O avanço na China tem impacto direto principalmente na atividade de outros emergentes na Ásia, mas ele também estimula o crescimento de outras regiões, estimula a produção em outros países. Tá certo que o mundo está crescendo pouco, mas não existe uma tendência de piora. Isso ajuda os Estados Unidos, já que os ciclos econômicos, em geral, andam na mesma toada, Nayara. O assunto agora é a Europa. Depois de registrar queda no quarto trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto da zona do euro cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2023. O resultado veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Quando a gente analisa o desempenho por país, a surpresa ficou por conta da Alemanha. A maior economia da zona do euro ficou estagnada no período. Já a Itália, França e Espanha, que também têm um peso grande no PIB da região, tiveram crescimento no primeiro trimestre. O resultado de agora significa que a Europa evitou a recessão técnica, quando há 2 trimestres seguidos de recuo do PIB. Mas, de qualquer forma, a zona do euro deve continuar com um crescimento fraco, por conta do avanço dos juros. E tudo indica que o BCE vai seguir com o aperto monetário na zona do euro. A inflação por lá está perto dos 7% no acumulado de 12 meses, sendo que a meta deles, assim como a dos Estados Unidos, também é de 2%. Voltando rapidamente para os Estados Unidos agora, para falar do resultado da inflação medida pelo Índice de Preços de Gastos com Consumo, o chamado PCI. O indicador registrou desaceleração pelo segundo mês consecutivo. A inflação foi de 0,3% em fevereiro para 0,1% em março, em linha com a expectativa dos analistas. No acumulado de 12 meses, o avanço foi de 4,2%. O núcleo do indicador, que exclui energia e alimentos do cálculo, segue elevado. A alta foi de 4,6% também no acumulado de 12 meses. Lembrando que a meta do Banco Central americano para o núcleo do PCI é de 2%. A gente vê aí, então, que existe um bom caminho a ser percorrido até que a inflação fique na meta nos Estados Unidos. Por aqui, a gente mantém a nossa visão de que o Banco Central americano vai continuar subindo os juros, com mais um aumento de 0,25 ponto percentual na reunião que ocorre nos próximos dias. A gente não prevê cortes na taxa básica americana antes de meados de 2024. Mas a gente reconhece que o início do corte de juros pode ser antecipado caso haja um aperto de crédito nos Estados Unidos. Falando de Brasil, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial brasileira, avançou 0,57% em abril. O número veio abaixo da nossa expectativa e da do mercado. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 4,16%. É uma boa desaceleração ante o pico de 2 dígitos que a gente viu em maio do ano passado, mas ainda assim o dado está acima da meta de inflação para 2023, que é de 3,25%. Vale observar que parte da desaceleração do IPCA é temporária. O efeito do corte de impostos sobre combustíveis, que foi adotado no meio de 2022, efeito esse, aliás, que ainda puxa a inflação para baixo, esse efeito vai ser eliminado a partir do segundo semestre. Além disso, tem 2 fatores que dificultam a queda permanente da inflação no Brasil. A primeira é a persistência da alta de preços no setor de serviços. A alta é de quase 8% em 12 meses. E o segundo fator que dificulta são as expectativas de inflação acima da meta. As expectativas interferem nos preços hoje. Na nossa visão, esses elementos atrapalham a convergência da inflação para a meta de 3% de 2024,
que é o horizonte que está no foco do Banco Central no momento. Nossa projeção para o IPCA de 2023 é de 6% e nossa projeção para o IPCA de 2024 agora é de 5,5%. Quem quiser ir um pouco mais a fundo nesse tema pode ouvir o episódio de número 54. Nele, a gente comenta nossas revisões de projeção para a inflação e para a Selic. Você vai entender as razões para cada previsão nossa. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na segunda-feira, 1º de maio, nos Estados Unidos, saem os dados de abril do ISM de manufaturas, uma pesquisa feita com gerentes de compras que ajuda a entender como anda a atividade no setor industrial americano. A gente espera um aumento moderado no índice, que vem sinalizando contração há 5 meses. Na terça-feira, dia 2, sai a inflação ao consumidor do mês de abril na zona do euro. A expectativa é que o núcleo da inflação continue elevado e demore a cair na zona do euro. No dia 3 de maio, é dia de super quarta. Nos Estados Unidos, o Fed anuncia a taxa de juros americana, que deve subir mais 25 pontos base, e no Brasil, o Copom decide para onde vai a Selic, que hoje está em 13,75%, o patamar em que a gente acha que os juros brasileiros vão permanecer por enquanto. Na quinta-feira, 4 de maio, é a vez do Banco Central Europeu anunciar as taxas de juros da zona do euro. Na nossa visão, o mais provável é que a taxa suba 25 pontos base, um movimento mais cauteloso do BCE depois da crise envolvendo bancos nos Estados Unidos e na Europa. Por último, na sexta-feira, 5 de maio, sai o relatório de emprego do mês de abril nos Estados Unidos. Os dados devem mostrar que o mercado de trabalho americano continua aquecido, com criação de empregos ainda elevada e salários altos. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som deste episódio foi de André Donato. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!